Muito bem, pessoal. Vamos lá para a segunda aula. Aqui comigo, professor Rodrigo. Vamos para a segunda parte da aula de hoje. Então, nós vamos conversar sobre adição de probabilidades. Então, quando eu falo de adição de probabilidades, eu não estou me referindo mais só a uma situação. É uma situação juntamente com outra situação. Então, uma probabilidade de lançar um dado. Eu quero que o número seja maior que 2 ou que o número seja ímpar. Então, o que é o número ser maior que 2? 3, 4, 5 e 6. O que ele é ser ímpar? 1, 3 e 5 no lançamento de um dado. Então, eu quero que seja uma coisa ou outra. Então, não é mais só uma probabilidade, é uma probabilidade ou a outra. Então, vai aumentar as minhas chances. Então, quando eu tenho isso, eu somo as probabilidades. Então, aí vem o chamado adição de probabilidades. Então, essa parte de adição de probabilidades, ela funciona do seguinte modo. Então, quando eu adiciono probabilidades, eu tenho que entender se esses dois eventos diferentes, um evento é ser A, por exemplo, maior que 2 no lançamento de um dado, um evento ser B, que é ser ímpar. Então você tem dois eventos, um evento eu chamo de A e outro eu chamo de B. Agora eu não quero só a probabilidade de um evento, eu quero um ou outro. Então a minha chance, a minha probabilidade aumenta de eu tirar um resultado de um modo ou de outro. Aí eu somo as probabilidades. Então quando eu tenho um evento ou outro evento, eu faço uma probabilidade somada com a outra. Mas para eu fazer a soma, a adição de probabilidades, eu tenho que entender uma coisa muito importante, uma questão importante. Se esses eventos eles são relacionados ou não. Aí vem o que a gente chama de eventos mutuamente exclusivos ou não. Então, para eu fazer a adição de probabilidades, eu tenho que entender se os eventos são mutuamente exclusivos ou não. Então, eu quero saber se a probabilidade A ou uma probabilidade B. Então, como é que eu resolvo isso? Eu somo a probabilidade A com a probabilidade de B, mas eu tenho que levar um fator em consideração, se eles são mutuamente exclusivos ou não. Que é um evento ser mutuamente exclusivo ou não? Eles não terem fatores em comum. Digamos assim, um não depende de nada, não tem nada com o outro. Por exemplo, quando eles não podem ocorrer ao mesmo tempo. Então eu vou jogar um dado. Eu quero saber a probabilidade do evento do número obtido ser par ou do número obtido ser ímpar. Um número tem como ser par e ímpar ao mesmo tempo? Não, claro que não. Ou o número é par ou o número é ímpar. Então isso é isso é um exemplo de um evento mutuamente exclusivo. O número não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. Então, um grupo não tem nada em comum com outro grupo, eles não ocorrem ao mesmo tempo. Então, o grupo A, representado em azul, é o dos números separes. No lançamento de um dado, 2, 4 e 6, é o grupo A. No grupo B, é do número não separ, ser ímpar, 1, 3 e 5. Então, são eventos que não têm nada em comum. Ah, professor, mas quando teria? Então vamos supor que eu quero que o número seja ímpar. Então quem que é ímpar? 1, 3 e 5. Tá? O meu grupo A seria ser ímpar. 1, 3 e 5. Agora eu quero que além do número ser ímpar, eu quero ou que ele seja maior que 2. Quem que é maior que 2? O 3, o 4 e o 5. Agora esse evento não seria mutuamente exclusivos. Por quê? Eles teriam fatores em comum. Então, o número ímpar é 1, 3 e 5. O grupo A seria os ímpares, 1, 3 e 5. E o grupo B ser maior do que 2, ou seja, 3, 4 e 5. Os dois grupos têm o 3 em comum, porque o 3 é ao mesmo tempo ímpar e maior do que 2. E o 5 também, porque o 5 também é ímpar e maior que 2. O que eles não têm em comum? O 1, porque o 1 é apenas ímpar, e o 4, porque ele é par, só que ele é maior do que 2. Então, quando eles têm eventos em comum, eles não são mutuamente exclusivos. Então, eventos mutuamente exclusivos, A e B não ocorrem ao mesmo tempo. Como que eu calculo a probabilidade de eventos mutuamente exclusivos? Então, a probabilidade de ser A ou B. Então, o que é a probabilidade de ser A ou B? A probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B. É dessa forma. Então, ó, eu quero que a probabilidade que o meu número seja par ou que ele seja maior que 2. Então, nesse exemplo que eu acabei de falar, o que é ser par? A probabilidade de A. Desculpa, maior que 2 não daria, né? Porque eles não são mutuamente exclusivos. Então, vamos lá. Eu quero que o número seja par ou ímpar. Então, qual é a probabilidade dele ser par? A probabilidade do A. Qual a probabilidade dele ser ímpar? A probabilidade do B. Então, eu vou lançar um dado, eu quero saber a probabilidade de ser par ou ímpar. Tem como o número não ser par ou ímpar?
Não. Então, eu tenho 100% de chance que eu vou pegar um número par ou um número ímpar. Então, a probabilidade de ser par, a probabilidade do A é 0,5. A probabilidade do B, 0,5. 0,5 mais 0,5, 1, 100%. Não tem evento em comum. Agora, isso funciona para eventos mutuamente exclusivos. É super simples. Basta você pegar a probabilidade do primeiro e somar com a probabilidade do segundo. Então, a probabilidade de ser A ou B é a probabilidade do evento A mais a probabilidade do evento B. Se tivesse um, será A ou B ou C, a probabilidade do evento A, a probabilidade do evento B, mais a probabilidade do evento C. Você só soma as probabilidades, quando você tem ou. Então, uma probabilidade ou outra. Agora, eles podem não ser mutuamente exclusivos. Então, o que é o não ser mutuamente exclusivo? É que eles tenham fatores em comum. Então, o que acontece? O meu exemplo que eu falei, o número ser ímpar. Então, o que é ser ímpar? Lançando um dado, 1, 3 e 5. E lançando um dado, um número ser maior do que 2, 3, 4 e 5. Então, como eu falei para vocês, eles têm eventos em comum, o 3 e o 5. Tá? Então, quando o evento não é mutuamente exclusivo. O evento não é mutuamente exclusivo quando eles têm evento em comum. Aí, ó, o diagrama tem uma região aqui, ó, que é ao mesmo tempo do A e ao mesmo tempo do B. Essa região aqui se chama de intersecção. Intersecção. Então, é A e B, ou seja, o que é o A e o B ao mesmo tempo. Então, pense no meu exemplo que eu utilizei para vocês. O que eu falei ali? Eu quero lançar um dado e o número ser ímpar. Então, o meu grupo A são os números ímpares. 1, 3 e o 5. Então, o meu grupo A seria 1, 3 e o 5. Agora, o meu grupo B seria maior que 2. Quem que é maior que 2? O 3, o 4 e o 5. Então, assim, como que eu representaria? Na região em azul, seria aquele que seja exclusivamente do A. Quem que só está exclusivamente no A? O 1, porque o A é ímpar. 1, 3 e 5. O B, quem que é o B? Maior do que 2. Quem estaria naquela região? Só o B. Só o 4 é maior que 2 e não é ímpar, porque o 4 é par. Agora, tanto o 3 é ímpar quanto maior que 2. O 5 é ímpar e maior que 2. Então, nessa região comum, essa região ali que está escrito A e B, essa região comum aos dois, eu teria que colocar o 4 e o 5, porque o 4 faz a mesma parte, ao mesmo tempo parte do A e do B. Quando eu vou calcular a probabilidade, se eu quero que o meu evento seja A ou B, eu não posso contar o mesmo número duas vezes. Então, se eu fizer a probabilidade dos termos A, quem que são os termos que eu chamei de A? 1, 3 e 5. Vai ser 3 em 6. Mais a probabilidade do B. Certo, a probabilidade do B também seria 3 em 6. Só que o número 3 eu contei uma vez no A e uma vez no B. E o termo 5 eu contei uma vez no A e uma vez no B também. Eu não posso contá-lo duas vezes, então eu tenho que subtrair. Então, como que eu faço a regra do ou quando eu tenho termos em comum? Eu faço a probabilidade do que eu tenho no A mais a probabilidade do que eu tenho no B, subtraindo o quê? Subtraindo o que eles têm em comum. Quem que eles têm em comum? O número que está ao mesmo tempo no A e que está ao mesmo tempo no B. Essa região é chamada de intersecção, porque não posso somar o número duas vezes. Então, quando os eventos não são mutuamente exclusivos. Então, a probabilidade de A ou B seria a probabilidade do A, do evento A, mais a probabilidade do evento B, menos a probabilidade de A intersecção com B. Esse símbolozinho que apareceu, um U de ponta cabeça, ele se chama intersecção. Então, o que é intersecção? O que eles têm em comum. Volto para o meu exemplo, se não ficou claro para você. Então, o que é o conjunto A? Conjunto A, 1, 3 e 5. Quem que é 1, 3 e 5? Os ímpares, ao lançar um dado. Então, ímpares, 1, 3 e 5. O que é o conjunto B? Ser maior do que 2. Quem que é maior que 2? O 3, o 4 e o 5. Então, o grupo A e o grupo B, eles têm elementos em comuns. Quem que são esses elementos? O 3, que aparece nos dois, e o 5, porque o 3 e o 5 são ao mesmo tempo ímpares e são ao mesmo tempo maiores do que 2. Então, eu teria que subtrair esses elementos. Então, eu tenho que fazer a probabilidade dos termos de A mais a probabilidade dos termos de B, menos o quê? Menos o que eles têm em comum. O que eles têm em comum se chama de intersecção. Então, vamos fazer um exemplo para que isso fique bem claro para vocês, quando eles são mutuamente exclusivos ou não. Tá? Então, falo para você, para resolver esse exercício, pause o vídeo, resolva e veja se a resolução está certa. É importante você tentar fazer para praticar. Então, vamos para o problema. Você seleciona uma carta de um baralho. Então, você tem um baralho. Encontre a probabilidade da carta ser um 4 ou um as.
Veja, você quer que a probabilidade seja um 4 ou um as. Você não quer só a probabilidade de ser 4. Você quer que seja uma probabilidade ou outra. Então, quando você faz uma ou outra, é a regra da soma. Você soma. Agora, você teria que subtrair o que eles têm em comum. Primeiro, você tem que pensar se eles têm em comum. Como nem todos estão familiarizados com baralho, eu vou mostrar aqui como é que funciona. Então, a gente está falando de baralho simples. Então, baralho simples tem o número começa no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, valete, dama, rei e as. E você tem 4 naipes diferentes. Você tem o naipe de coração, que é o copas. Então, esse primeiro aqui é o copas. Depois vem o ouro, que está representado aqui por esse símbolozinho. O espadas, por esse símbolozinho preto. E o paus, esse símbolozinho preto também. Então, você tem os 4 naipes. Copas, ouros, espada e paus. E você tem aqui as classes em cada carta. Ó, do 2 até o 10 são os números. E valete, dama, rei e as são as letras. O total de cartas no baralho normal, ele tem 52 cartas. Então, os baralhos normais, eles têm 52 cartas. Aí, o que acontece? O que o exercício está pedindo? Que seja 4 ou que seja as. Então, quantos 4 eu tenho no baralho? Eu tenho 4 de copas, 4 de espadas, perdão, 4 de ouros. Então, eu tenho 4 de copas, o 4 de ouros, o 4 de espadas e o 4 de paus. Eu tenho 4 quatros, cada um com um naipe diferente. Então, eu quero que seja 4, probabilidade de ser 4. Então, eu tenho 4 possibilidades. Ou que seja as. As, eu tenho o as de copas, as de ouros, o as de espadas ou as de paus. Agora, eu pergunto para você, tem como ser 4 e as ao mesmo tempo? Não tem como, né? Então, esses eventos são o quê? São eventos mutuamente exclusivos, ou seja, são eventos que não têm nada em comum. Então, eu tenho dois grupos que não têm uma região em comum, certo? Ó, então, assim, o que eu tenho? Eu tenho 4 de paus, 4 de espadas, 4 de copas ou 4 de ouros. Mesma coisa, eu tenho as de paus, as de espadas, as de copas e as de ouros. Eu não tenho como ser comum. Então eu tenho 4 cartas nesse grupo, 4 cartas nesse grupo, 4 mais 4, 8. Quanto que falta para 52? E 48, 44 cartas que não estão nem no grupo de azul, nem no grupo de amarelo. Então eles não precisam subtrair nada aqui porque eles não têm eventos em comum. Então, como que eu calculo aqui a probabilidade? É a probabilidade do evento A ou B. Então, aqui seria a probabilidade do evento A mais o evento B. Quem que é o evento A? Ser 4. Então, eu tenho quantos 4? Eu tenho 4. 4 quatros, no total de quantas cartas? Um total de 52 cartas. Quantos ases eu tenho? 4 ases, no total de 52 cartas. Então, como é que eu monto aqui? Ó? Probabilidade de A ou B. A probabilidade de A quer ser 4, mais a probabilidade de B quer ser as. Então, eu tenho 4 quatros em 52 cartas, mais 4 ases em 52 cartas. Não tenho nenhum fator em comum. Então, 4 mais 52, mais 4 mais 52 dá 8 em 52. Se eu faço a divisão de 8 em 52, dá 0,154. 0,154 é 15,4%. Então, se você pegar um baralho, você vai pegar uma carta do meio do baralho aleatório. A probabilidade de que essa carta seja 4 ou que ela seja as, em qualquer naipe, é de 15,4%. Então, isso aqui é um evento mutuamente exclusivo. Um não tem elemento em comum com o outro. Agora, a segunda situação. Você joga um dado, encontra a probabilidade de sair um número menor que 3 ou um número ímpar. Raciocine comigo. São dois grupos. Vamos chamar o grupo A menor do que 3. Quem é menor do que 3? Então, menor do que 3 é o 1 e o 2. Certo? Porque o 3 não é menor que 3, ele é igual. E a segunda possibilidade é que seja um número ímpar. Quem que é o número ímpar? 1, 3 e o 5. Agora eu pergunto, eles têm elementos em comum? Sim. Quem que é ao mesmo tempo menor do que 3 e ímpar? Resposta certa, o número 1. Então aqui você tem uma interseção. Ó. Num dado, você tem 6 possibilidades. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1, 2, 3. Aqui, desculpa, ele é só menor que 3. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O grupo em azul é ser ímpar. Quem que é ímpar? 1, 3 e 5. O grupo em amarelo é menor que 3. Quem que é menor que 3? O 1 e o 2.
que eles têm em comum? 1. Certo? Então agora eu tenho que subtrair aquilo que eles têm em comum. Então a probabilidade dele ser ímpar ou a probabilidade dele ser menor do que 3. Então o ser ímpar, por exemplo, podemos chamar de A. Tá? Que está em amarelo ali. Em azul, perdão. Ser ímpar, vamos chamar de A, que está em azul. É 1, 3 e 5. O ser par, o ser menor que 3, desculpa, o ser menor que 3 é 1 e o 2. Tá? E o que eles têm em comum é o 1. Então, a primeira probabilidade de ser ímpar. Quantos números ímpares eu tenho? 1, 3 e 5. Então, eu tenho 3 num total de 6 números. Menor que 3. Quem que é menor que 3? 1 e 2. Então, eu tenho 2 em 6 números. Menos o que eles têm em comum. Quantos números eles têm em comum? Apenas 1. Então, menos 1 em 6 números. Então, como é que eu resolvo aqui? Ó? Então, a minha probabilidade de ser A ou B é a probabilidade do evento A, a probabilidade do evento B, menos o que eles têm em comum. Aqui acho que eu fiz o contrário do que eu falei, né? Então, vamos pensar aqui. Ó. Quem que é o evento A? São dois termos. Quem que são dois termos? Ser menor que 3. 1 e 2. Então, ó, 1 e 2 são dois números em 6. Mais o B. Tá? Então, quem que eu chamei de B aqui na resolução? O B é ser ímpar. Quem que é ímpar? 1, 3 e 5. Ou seja, 3 números no total de 6. São 6 possibilidades de lançamento de um dado. Então, ó, 2 em 6 é o número ser menor do que 3. Mais 3 em 6 é o número ser ímpar. Menos o que eles têm em comum. Quantos números eles têm em comum? Só o número 1. Então, eles têm um número em comum. Então, 1 em 6. Então, 2 sextos mais 3 sextos menos 1 sexto dá 4 sextos. 4 sextos é a mesma coisa que 2 terços, dá 0,667, tá? Dá um número infinito, ou 66,7%. Então, a probabilidade de você jogar um dado e que dê um número menor que 3 ou um número ímpar é de 66,7%. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula. Obrigado pela presença.